Queridos irmãos, nós estamos aqui iniciando esse trimestre da Escola Bíblica Dominical, o segundo trimestre, que nos traz assuntos muito importantes a respeito do relacionamento familiar, superando os desafios e os problemas com exemplos da Palavra de Deus. Aos irmãos que não me conhecem, eu sou Ana Paula Maciel de Azevedo, congrego na Igreja Assembleia de Deus em Santa Maria, e aqui nós trabalhamos na Congregação Matriz com o Departamento de Família, o DEFAM Matriz, e estamos também trabalhando em conjunto na Superintendência da Escola Bíblica Dominical também da Assembleia de Deus de Santa Maria. O nosso intuito em começar a trabalhar e explicando cada lição antes que os professores comecem então a dar a sua aula, é um material de apoio para que cada professor possa ministrar a sua aula, possa ter o entendimento, mas sempre sabendo que cada professor é livre para realizar seu planejamento, organizar a sua dinâmica, apenas como mais uma ferramenta para auxiliar o trabalho do professor de cada congregação, de quem quiser ministrar a palavra de Deus. Então nós estamos aqui apenas como auxiliar nesse compartilhamento dos assuntos referentes à Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes pela sua participação em estar aqui assistindo esse vídeo, podendo também estar compartilhando com mais alguns irmãos para fortalecer os grupos de professores que estão aí trabalhando na Escola Bíblica Dominical. Eu sou professora estadual há 21 anos, ministro a Palavra de Deus, ensino. Atualmente dou aula no curso de tarde, que é um curso teológico também em Santa Maria, na minha congregação a Matriz. E nós utilizamos essas ferramentas, esses meios para auxiliar os irmãos na medida do possível e explicar as lições da Escola Bíblica Dominical para que os irmãos possam ter mais auxílio às suas aulas. Então nós vamos começar falando, esta é a primeira lição do trimestre, muito importante, que vai falar, ela tem por título, Quando a Família Age por conta própria. E ela vai estar com o seu texto áureo baseado no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 19, que nos diz o seguinte: Na verdade, Sara, sua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. A verdade prática nos diz quando um ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus e as consequências de ação inevitáveis. Os irmãos vão ver que eu não vou estar lendo aqui pela extensão, apenas estarei fazendo menção, mas os irmãos vão observar que a leitura bíblica em classe, ela está em referência em Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 a 3, e capítulo 16, versículos 1 a 5. Eu gostaria de frisar aos irmãos aqui algo muito importante, porque quando nós falamos em família, geralmente nós nos baseamos e falamos destes versículos em que Deus fala com Abraão, que seria aqui no capítulo 12, quando o Senhor fala com Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos que Deus faz uma promessa a Abraão. Nós vemos aqui uma família recebendo uma promessa de Deus. Vemos a importância de ouvir aquilo que Deus tem a falar. Aquilo que Deus prometeu para Abraão, na verdade, nem existia ainda, não existia ainda a promessa concluída. Quando o Senhor diz a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão vai em direção àquilo que Deus havia lhe falado, sem saber aonde chegaria, como chegaria, mas ele confiou na promessa do Senhor. Abraão é chamado o pai da fé, nós conhecemos, inclusive falamos muito a respeito de Abraão, quanto à importância de se ter fé no Senhor.
Porém, Abraão também teve falhas, teve dificuldades. Essa família, esse casal passou por problemas, porque justamente é o que está trazendo a lição. Eles deveriam, ao receber a promessa do Senhor, ficar na dependência dele. Depender que Deus havia feito uma promessa para Abraão. Ora, havia um casal ali, havia uma família iniciada, porque aqui muitas vezes há uma dúvida, muitas vezes as pessoas dizem, casou, houve um casamento, formou um casal, é só um casal. Não, formou o casal, casou, é uma nova família. Está constituída uma nova família. Deus vai ampliar, abençoar esta família com a chegada de filhos, mas a partir do momento que o casal se une, ele também começa a criar ou formar uma nova família. E o que Deus fala com Abraão, o que Deus pede para Abraão, sair da sua terra, da sua parentela. Então, quando nós vemos um casamento se organizando, há um relacionamento, se sai da sua terra, da sua parentela, ou seja, existe uma família de origem, mas agora o casal começa a ter a sua própria vida e a sua vida com Deus. Por isso que é muito importante aquilo que Deus fala com Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Então havia uma promessa para que Deus cumprisse a Abraão e que Abraão também demonstrasse a sua fidelidade e a sua confiança no Senhor. Nós vamos ver no decorrer da lição e na própria introdução que está nos falando que todo esse trimestre nós vamos falar sobre tudo que envolve família, as situações em base bíblica. E quando nós falamos em família, nós temos na palavra de Deus como a instrução que nós precisamos para cuidar da nossa família. Nós vemos desde a formação do mundo lá no Jardim do Éden, lá começa uma primeira família. E ali nós vemos elementos importantíssimos na formação dessa família, que ao longo dessas lições nós vamos falar e talvez nos remeter a esses textos para explicar e exemplificar aquilo que Deus, qual era a promessa que Deus tinha então para a família, qual era o plano da família, qual é o projeto de Deus para a família. E quando a família sai da direção de Deus, quando deixa de confiar no Senhor e começa a confiar no seu próprio coração, começa a agir por conta própria, e é o que a lição está nos trazendo, vai trazer consequências, porque a palavra do Senhor nos diz, enganoso é o coração. Então, muitas vezes, quando tomamos decisões precipitadas, impensadas, as consequências virão. Quando nós falamos em família, a decisão impensada e precipitada muitas vezes vai começar antes mesmo da formação de uma família. Então agora eu vou me dirigir uma palavra aos jovens que estão me ouvindo, que muitos ainda não estão com a sua família formada, mas quantas vezes nós vemos casos em que houve uma precipitação ao invés de esperar o tempo de Deus, ao invés de esperar o momento certo, porque às vezes até é a pessoa certa, mas o tempo não é o tempo certo, de estar em um relacionamento, de aprofundar para a formação de uma família. E muitas vezes, por não confiar no Senhor, por não esperar no tempo de Deus, por não esperar na vontade de Deus, acaba se tomando decisões precipitadas. E aqui eu quero falar que quanto à questão do cônjuge, a escolha é algo nosso. Deus não vai fazer a sua escolha por você. Deus nos dá elementos na sua palavra para fazermos uma escolha com base correta, uma escolha firme, bem pensada, mas Deus não interfere nas nossas escolhas quanto a você encontrar o seu cônjuge. Porém, quando você sai da direção de Deus, toma uma decisão precipitada, muitas vezes com o coração enganoso, porque o jovem muitas vezes está mais preocupado com a beleza externa e nós sabemos que ela é passageira, muitas vezes acaba tomando atitudes ou às vezes até saindo da direção do plano de Deus para um casamento futuro e com certeza vai sofrer as consequências. Então aqui está uma palavra de alerta àqueles que ainda não estão em um casamento, mas que precisam depender do Senhor. Então nós vemos no primeiro tópico 1, Deus faz promessas a Abraão. Então nós vamos ver que o item 1 está falando aqui o encontro de Deus com Abraão. Nós vemos o quanto que Deus havia abençoado Abraão.
Nós vemos quanto que o Senhor o abençoou a partir da sua promessa, que Abraão, mesmo sem saber qual que seria o seu destino, ele sai na direção de Deus para fazer, ouvindo aquilo que Deus havia falado, ele sai inclusive de uma terra onde havia muita idolatria, e ele sai ouvindo a voz do Senhor. O que nesta época é algo surpreendente muitas vezes, porque um povo em que cultuava diversos deuses, Abraão ouve a voz de Deus e Abraão entende que é o Senhor que está falando com ele. E Abraão sai na direção da palavra do Senhor. E nós vamos ver que Deus promete para Abraão. Olha, Abraão nem tem ainda a formação desta família, aliás, formou a família, não, mas não tem esta família ampliada com filhos. E Deus, antes mesmo de vir à existência, porque nós vemos que a palavra do Senhor, ela torna a existência aquilo que ainda não existe. Deus diz a Abraão: olha, Abraão, a tua descendência será grande e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então há uma promessa de bênção sobre a vida de Abraão. E Abraão recebe essa palavra. Nós vamos ver que no decorrer dos capítulos, a partir do capítulo 12, muitas coisas ocorreram aqui com Abraão. E no capítulo 15, nós vemos quando Deus promete para Abraão, então faz a promessa deste herdeiro, que ainda nem nasceu. Então nós vemos que Deus trabalhou de uma forma muito grande e houve um tempo para que a promessa do Senhor se cumprisse. Aqui eu quero fazer um parêntese a respeito de quando Abraão estava preocupado, o tempo estava passando, a respeito da promessa do Senhor e o filho não vinha, e Abraão começou a pensar: bom, quem sabe vai ser aqui de Eliezer que vai ser o meu herdeiro. E Deus fala com Abraão, Deus faz uma promessa com Abraão. Nós vemos Abraão fazendo aquele holocausto perante o Senhor, e Abraão fica naquela situação e ele coloca ali aqueles animais, e ele fica ali enxotando aqueles animais durante o tempo, e o tempo vai passando, e o dia vai passando, e Abraão vai cansando naquela situação, até que o Senhor fala com ele, até que o Senhor passa pelo meio daquele holocausto. E olha só que incrível, Deus não só promete um filho para Abraão, mas Deus mostra para ele 4 gerações, Deus mostra para ele as gerações futuras que haveriam. Deus disse para Abraão que a sua geração seria grande. Olha, Abraão, até onde dá vista. Então Deus faz para Abraão uma promessa extraordinária. E nós vemos que Deus faz essa promessa a Abraão, e essa promessa ela vai se cumprir apenas 25 anos depois. E Deus vai falando com Abraão, e nós vamos ver vários momentos em que Deus fala para Abraão: olha, Abraão, conta as estrelas do céu. Você consegue contar? Não, porque a tua descendência vai ser maior. Então olha para as estrelas do céu, veja. Então naquela situação Deus está mostrando para Abraão e está sempre enfatizando a sua promessa para Abraão daquilo que Deus estava para lhe dar. E Abraão, realmente o tempo está passando, nós vemos que aqui a lição está nos dizendo que até o momento do cumprimento da promessa do Senhor, da promessa estabelecida ao cumprimento, passaram-se 25 anos, passou o tempo. E Abraão chega nesse ponto aqui que nós vemos, no ponto 2, a dúvida diante da espera. Que Abraão faz esse questionamento: Senhor Jeová, que me has de dar? Será que é o mordomo da minha casa aqui, Eliezer, que vai cuidar? Faz esse questionamento no momento de crise. Então aqui o autor da revista está falando da importância de nós crermos, porque nós vamos passar muitas vezes momentos de crise. Das promessas que Deus tem conosco, nós vamos passar pelo teste do tempo. Deus jamais pode nos enviar ao cumprimento da sua promessa sem que antes nós tenhamos passado no teste do tempo. Como eu sempre digo, na escola do discipulado pessoal. A escola do discipulado pessoal com Deus não é aquela escola que nós fazemos do discipulado para nos batizarmos. Não é aquela escola teológica que nós fazemos para aprofundar o conhecimento. Mas é uma escola que Deus trata justamente conosco a nos ensinar. Ele é o professor. E muitas vezes, e como professor nós sabemos, que muitas vezes o nosso aluno vai precisar de situações concretas, visíveis, para entender o abstrato. Por exemplo, uma criança
Nós não podemos trabalhar conceitos com uma criança abstratos, sem que ela entenda o concreto. Uma criança, você não ensina matemática simplesmente falando. Você precisa mostrar para aquela criança em elementos. Então, você pega materiais, mostra para aquela criança ali quantas unidades temos, vamos contar, vamos chegar a uma conclusão. Precisa ser algo palpável e material. Então, é algo muito importante para que a criança aprenda. E assim, muitas vezes, o Senhor traz coisas na nossa vida, nós passamos por situações na nossa vida pessoal que Deus vai trazer elementos exatamente assim. Você vai passar na prática aquilo que Ele quer te ensinar. E depois que você passa por esse processo, isso fica dentro de você. E a partir daí você é capaz de ensinar a outros. Então, é importante passar por esses momentos, mas muitas vezes eu passar por momentos de crise, esperar, Senhor, o que tem feito das tuas promessas é tardar as tuas promessas? Então, aqui é importante esperar o tempo do Senhor. E numa família, muitas vezes, quando nós passamos por problemas, passamos por momentos de crise, é importante não tomar atitudes precipitadas. Sempre é importante esperar em Deus, esperar o tempo certo, a resposta do Senhor. Se o Senhor prometeu, Ele com certeza cumprirá. Mas nós não somos livres de passar por situações em que nós vamos questionar, perguntar para o Senhor. E aí eu lembro de Jó, que perguntou muitas vezes para Deus por que ele estava passando por aquela situação. E nós vemos no livro de Jó que Jó pergunta para o Senhor. E Deus não responde nenhuma pergunta de Jó. Ao invés de responder as perguntas de Jó, Deus faz vários questionamentos a Jó. E lá no final do livro, no capítulo 42, nós vemos que Jó diz, Senhor, antes eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei, Senhor, que nenhum dos teus propósitos deixará de ser cumprido. Ou seja, Deus tem um momento de trabalhar conosco. Né? Nenhum dos propósitos do Senhor vai ser impedido na nossa vida. Mas precisamos passar por esse momento de conhecer a Deus. O item 3, então, do primeiro tópico, vai falar que Deus garante a Abraão o cumprimento da sua promessa. Então, chega um momento que Deus fala no versículo 7 do capítulo 15, o Senhor diz, eu, o Senhor. Ou seja, Deus está dizendo, eu estou falando, eu estou prometendo. Se eu estou falando, eu estou garantindo que eu vou completar aquilo que eu estou falando, que eu vou cumprir aquilo que estou falando. Então, Deus está firmando com Abraão. Então, nós vemos Abraão recebendo várias vezes promessas de Deus. Quando nós lemos a história de Abraão, nós vamos ver que Deus, por vários momentos, vem e reforça no coração de Abraão, vem e fala com Abraão. Deus, muitas vezes, vai lhe dar essa promessa, Deus vai falar com Abraão, lhe dando essa expectativa de que realmente ele teria a sua descendência, de que ele teria um filho. E aí lá no tópico 2, nós vamos ver quais foram os problemas que aconteceram aqui. A interferência no plano de Deus. Então, Deus havia já feito a promessa para Abraão, e nós vamos ver que desde a primeira promessa até o final do cumprimento dessa promessa, várias vezes Deus vem prometendo a Abraão, várias vezes Deus vem reforçando a sua promessa no coração de Abraão. Várias vezes Deus vem falando, olha, eu estou dizendo, se eu falei, eu comprometi com aquilo que eu estou dizendo. E a Bíblia nos diz que o Senhor não é homem para que minta. Então Deus faz promessas para Abraão. E aí nós vamos ver que por essa promessa tardar aos olhos de Abraão e aos olhos aqui, na verdade, de Sara ou Sarai e Abrão, ainda que seus nomes não haviam sido trocados, por causa da demora dessa promessa em ser cumprida, a Sarai aqui quis dar um jeitinho de ajudar a Deus a cumprir a sua palavra, a cumprir a sua promessa. E tentou aqui e agiu de forma a interferir naquilo que Deus lhe havia falado. Então nós vamos ver no primeiro item aqui, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus, que como Sarai já estava passada de idade, já havia cessado o seu período, e existia na Mesopotâmia uma legislação que permitia ao homem, em caso de que a sua esposa
não pudesse lhe gerar filhos, que ele tivesse outras esposas, e para que essas esposas lhe dessem então descendência. E agora nós vamos voltar lá no projeto inicial, porque Jesus, quando perguntado acerca do casamento, Jesus fala que no princípio, e se remete ao Gênesis, que no princípio, ou seja, sempre foi projeto de Deus que um casamento fosse estabelecido a partir de um homem e de uma mulher. Um homem, aqui nós vemos Adão sendo constituído aqui como um líder da sua família, e a sua esposa, ou seja, Eva, que Deus mesmo constituindo esse casamento, como a sua ajudadora idônea. E aí nós precisamos entender que dentro de um casamento, o casal precisa perceber que cada um tem o seu papel importante. Nós vamos ver em Efésios, nós vamos ver em Timóteo, nós vamos ver as cartas de Paulo falando e reforçando o papel do homem, o papel da mulher. Por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor nos mostra justamente isso. Hoje, muitas vezes, por que há problemas dentro de um casamento, dentro de um relacionamento do casal? Porque muitas vezes não se tem consciência que há um papel importante para o marido e há um papel importante para a mulher. Veja, quando o Senhor cria a mulher e lhe diz que ela é uma ajudadora idônea, essa ajudadora idônea significa que ela está ali fazendo algo que o homem não conseguia fazer, ou seja, para lhe auxiliar. E esse casal, quando ele é formado no intuito de um auxiliar o outro, ou seja, é um compartilhamento, algo coletivo, ou seja, cada um com seu papel, mas aqui caminhando juntos com o mesmo objetivo. E às vezes muitos casais têm problemas porque ao invés de trabalhar juntos no mesmo propósito, se começa a trabalhar um contra o outro. E nós precisamos compreender que não devemos concorrer com o nosso cônjuge, mas devemos compartilhar, encaminhar no mesmo propósito. E aqui a Sarai, nesse momento, Sara, esposa de Abraão, tem então uma ideia aqui para dar uma ajudinha para Deus. Então lhe dar a sua serva Agar para que ela tivesse filhos no seu lugar e assim ela pudesse dizer que o filho que ele estaria dando um filho ao seu marido. E nós percebemos que isso nunca foi da vontade de Deus. Sempre foi da vontade de Deus que o casamento fosse monogâmico. E aqui Sarai tenta agilizar o projeto de Deus, tenta fazer com que ele ocorra antes do seu tempo. E aí vai produzir um problema dentro do casamento aqui, porque nós vamos ver lá no item 2, desse tópico 2, os dois vacilam na fé. Então nós vemos que anteriormente Deus tem um encontro maravilhoso com Abraão, Deus fala com Abraão, Deus faz uma promessa extraordinária a Abraão, não só falando, lhe prometendo um filho, mas mostrando gerações futuras, mostrando como seriam as suas gerações futuras. Abraão talvez nem estivesse mais presente, mas as gerações futuras de Abraão estavam contempladas nas promessas do Senhor, naquilo que Deus tinha falado com ele. E agora Abraão começa a vacilar na fé. E a tendência dele aqui é dar ouvido àquilo que a sua esposa fala e então fazer a proposta dela para que antecipasse o projeto de Deus. E aqui tem algo interessante a falar a respeito do casamento. O casal sempre precisa estar trabalhando em conjunto, precisa trabalhar dentro do mesmo aspecto, trabalhar os dois em prol de um objetivo. E muitas vezes nós vemos situações do casal onde um dos dois quer fazer com que a sua vontade prevaleça sobre o outro e quer muitas vezes, por meio de artimanhas, fazer com que o outro ceda, que a sua vontade seja resolvida. Nós vamos ver que dentro da teoria dos temperamentos, Abraão tinha um temperamento fleumático. O temperamento fleumático, apesar de ter um ponto positivo, quanto alguém diplomático, alguém que não gosta de ter enfrentamentos, ao mesmo tempo
é alguém que não se posiciona, alguém que não quer ter problema. Nós vemos quanto juntamente com ele e o seu sobrinho Ló, nós vemos que ele, por ser o mais velho, tinha a prioridade de escolher qual o lugar que deveria ir quando houve problemas entre os pastores ali dos animais de Abraão e Ló. E Abraão diz, olha, não haja divergência entre mim e ti. Então Abraão era alguém pacífico, não era alguém que queria ter problema. Mas ao mesmo e dá para então seu sobrinho a disposição de escolher para onde gostaria de ir. Então Abraão era alguém diplomático, não queria resolver problema, evitava muitas vezes o conflito. Nós vemos por 2 vezes onde ele fala que a sua esposa não era sua esposa, era sua irmã, apesar de ser parcialmente verdade. Ele não se posicionou à frente disso, e toda uma situação em que Deus guardou ela, que Deus guardou essa família, que até nas situações erradas, decisões erradas, Deus teve misericórdia da vida deles. Mas agora chegou o momento em que essa família teve dificuldades. Sara provavelmente tinha um temperamento mais incisivo, mais forte. Abraão aqui um fleumático, alguém que não queria muitas vezes ter problemas, acaba acatando aquilo que a mulher fala. E muitas vezes nós sabemos que nós mulheres precisamos compreender dentro de um casamento a importância de saber a hora certa de todas as coisas. Às vezes não é o momento certo, às vezes aquele objetivo é certo, mas não é o momento certo. E nós vemos muitas vezes as mulheres, como diz Salomão, a goteira, lá, um gotejar constante, Começa ali naquela fala e começa a falar, até que a vontade muitas vezes acaba prevalecendo. E as consequências acabam vindo. Então, por isso que a palavra do Senhor nos diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Então, precisamos ter sabedoria na condução da nossa casa e trabalhar em conjunto. Não um puxar para um lado, um puxar para o outro, porque com certeza os problemas acontecerão a partir daí. E nós vemos que o problema da precipitação, e um abismo vai chamando outro abismo, e aquele problema dessa precipitação fez com que aqui a Sarai abandonasse, desprezasse a sua vontade, preferiu dar uma ajudinha para Deus, saiu da dependência de Deus. Agar vai gerar um filho de Abraão, e nós vamos ver que a consequência disso vai se estender por gerações, e podemos dizer que até hoje está tendo consequências, devido a uma decisão precipitada em sair da direção de Deus. E nós, como família, precisamos estar na direção de Deus. A família precisa começar na direção de Deus, permanecer na direção de Deus e chegar no final da caminhada na direção de Deus. E para isso precisa estar buscando e confiando no Senhor. O tópico 3 vai falar as consequências de uma decisão precipitada, e nós estamos aqui falando o conflito na família de Abraão. Por essa decisão precipitada, nós vamos ver que depois, quando Deus promete que nasceria, faz a troca dos nomes aqui de Sarai e de Abrão para Sara e Abraão. Deus há aquela aparição. Então nós vamos ver um momento em que Sara ouve que conceberia, e ela ri, mas que acabou, passado o tempo, ela concebe, dá luz ao seu filho. E depois, essa consequência de ter já Ismael e Isaac, houve aquele conflito, e houve aquele conflito com Agar também. Inicialmente, quando nasce aqui Ismael, Agar vai passar a afrontar a sua senhora com o passar do tempo. Ela vai se sentir afrontada e vai causar uma situação muito problemática. Depois, posteriormente, nós vamos ver que após o tempo passado, após ter vindo Isaac, nós vamos ver pela palavra de Deus que está tendo esse conflito, e que Sara agora vem e fala para Abraão: olha, Abraão, despede Agar com esse teu filho. Então causou um problema muito grande, e que depois dentro da família foi difícil de lidar com isso.
Nós vamos ver aqui no subtópico aqui. 2, a fraqueza de Abraão, que Abraão, pela sua fraqueza e a sua carnalidade, ao invés de confiar nas promessas de Deus, porque nós vimos em todos esses capítulos, do 12 até o 21, nós vamos ver que ao longo do tempo Deus vai prometendo a Abraão, Deus falando com Abraão, Deus vai reforçando a promessa que eles teriam uma grande nação, que teria uma grande descendência, que lhe daria o seu filho, que lhe daria a sua descendência. Deus vai reforçando essa promessa para Abraão. E Abraão, por ter essa fraqueza muitas vezes, né, por ter se omitido em ter a firmeza de falar com a sua esposa aqui, de ser a condução espiritual do seu lar. E aí a importância do homem ser o líder do seu lar. O esposo, ele é o líder do seu lar. Ele vai conduzir a sua família. E o esposo, ele é aqui um pequeno pastor, ele é o sacerdote, ele é o profeta do seu lar, ele é o bispo, ele é o provedor da sua casa. Então, ao homem cabe ter essa postura de dar esta palavra para a sua família. Então, muitas vezes, dentro de um casamento, o que acontece, né? Vamos voltar aqui no caso de família, o que acontece? Muitas vezes acabam tendo problemas a mulher, e sabemos aqui, que a mulher, que a palavra do Senhor nos fala da postura dessa mulher, e falamos que a palavra do Senhor ordena ao homem amar a sua mulher, assim como, então, o padrão de Deus é que o homem ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, que deu a sua vida por ela, e a esposa, o padrão dela é o padrão da igreja, que é o da submissão. E essa submissão não estar abaixo, né, ser inferior, é estar ao lado, estar sob esta missão que é conduzir essa família, mas com a posição do respeito do seu esposo. Então, muitas vezes nós vemos mulheres doentes, mulheres cansadas, estressadas, porque muitas vezes acabam tomando a condução do seu lar, o que não é bíblico, acabam tomando a condução do seu lar e acabam cansadas, estressadas. Por quê? Porque não é o papel que Deus deu para a esposa. É ser essa auxiliadora idônea no completar, no realizar aquilo que Deus colocou na mão dela. Porque quando nós vamos ver a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que trabalha fora, ela é uma mulher empreendedora, é uma mulher que dá ordem à sua casa, é uma mulher que cuida da sua família, é uma mulher que tem diversas tarefas, é uma mulher que é respeitada na comunidade, é uma mulher que é respeitada pelo seu marido, pelos seus filhos. Então ela é uma mulher que tem um papel importante, ela não é menos. Ela é importante, mas ela realiza funções de acordo com aquilo que Deus colocou para ela como uma mulher. E quando o homem muitas vezes falha na função de ser o sacerdote do lar, de ser o líder desta família, muitas vezes essa mulher acaba se sobrepondo a esse papel. E aí nós vemos problemas. Inclusive, há um capítulo do meu livro, o livro que eu escrevi, Aproveite a Companhia, O Casamento por Princípios Bíblicos e o Prazer da Vida 2. Tem um capítulo específico que eu falo trocando os pés. Quando, por exemplo, dentro de um casamento, cada um está com o pé trocado, como fazendo uma analogia, como se você tivesse um calçado, cada um pé com o pé trocado. Você começa a caminhar, mas logo após, daqui a um tempo vai dar problema, vai causar dor. Então, muitas vezes, dentro de um casamento, quando nós não estamos com os papéis corretos, vai causar problema. Quando a esposa, ao invés de ser auxiliadora, de estar trabalhando junto para o crescimento da família, ela acaba assumindo a liderança da família, porque muitas vezes o seu marido não toma essa iniciativa, não toma esse papel, é o que vai causar muitos adoecimentos de casamentos, problemas muitas vezes nos cônjuges. Por quê? Porque não estão exercitando cada um seu papel conforme a palavra de Deus. Então, quando o homem deixa de tomar essa posição que Abraão deveria ter tomado dentro do seu lar, de ser o sacerdote, o líder, de colocar a situação, de trazer para essa esposa segurança, de trazer o culto para dentro do seu lar e entender que precisamos depender de Deus, não podemos vacilar na fé. E isso é preciso de um casal, trabalhar em conjunto. E dentro de um casal, por exemplo, se um está naufragando na fé, o outro precisa ser o auxílio, o outro vai ter que o levantar para cima e não muitas vezes mergulhar junto. Então aqui Abraão, ao invés de ter
a liderança da sua casa, da sua família, a confortar o coração da sua esposa, dizer não, vamos esperar no tempo de Deus, ele acaba vacilando na fé. E essa fraqueza deste coração de Abraão, que sabia que havia uma promessa de Deus, mas sai da dependência de Deus por um momento, vai trazer consequências depois para a família. Então nós vamos ver aqui, lá no subitem 3, uma opinião equivocada acerca de Deus, quando Sarai diz, Deus está me impedindo de gerar. E aqui nós vemos que Deus faz para ela uma promessa, para que ela gerasse filhos, só que ela se afasta do lugar da promessa de Deus. Ela muitas vezes tomou uma decisão de agir por conta própria. E quando uma família toma uma decisão de agir por conta própria, sai da direção de Deus, as consequências virão. E as consequências foram grandes para esta família, foram problemáticas. Agora nós vamos falar dentro desse perfil de casal aqui, falando de área de família, já que nós estamos falando sobre o relacionamento familiar, embora nós não saindo do tema da nossa lição, que é quando a família age por conta própria, mas falando desse casal aqui, tinha uma promessa de Deus, tinha algo para Deus trabalhar na vida deles, mas por precipitação, muitas vezes, saíram da dependência de Deus e as consequências foram grandes para a sua família. Então, quando nós, como família, saímos da dependência de Deus e saímos da instrução das Escrituras de Deus, as consequências virão. Quando uma esposa, quando um esposo sai da direção de Deus, sai do papel que Deus lhe confiou, não é ser mais, não é o homem ser mais que a mulher, não é a mulher ser menos que o homem. O que a sociedade muitas vezes tenta dizer, que muitas vezes nós como cristãos acabamos com uma mulher com um papel inferior. E não é verdade. A palavra do Senhor nos mostra a mulher com o seu papel no seu devido lugar. E quando você trabalha dentro do papel que Deus lhe deu, Deus abençoa e prospera o seu lar. Quando um casal está muitas vezes agindo fora da direção de Deus, estão fora dos papéis que Deus colocou para o marido, para a esposa, as consequências virão, os problemas virão, quando se age de forma precipitada. Muitas vezes, ao invés de pensar, de tomar uma decisão, e vamos falar de algo prático, por exemplo, uma família, dentro da área financeira, que hoje é um grande problema, há um grande índice de separação de casais por problemas financeiros. Quando um dos dois toma uma atitude precipitada, não confiam no Senhor, não trabalham em equipe, não conversam, não planejam em conjunto, muitas vezes acabam tomando uma decisão precipitada que logo ali vai causar um problema sério. Então, é necessário que o casal trabalhe junto, que esta família cresça junto. Deus tinha uma promessa para Abraão: em ti serão benditos todas as famílias da terra. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão: olha, Abraão, você precisa fazer da tua família um exemplo. E as outras famílias vão ser alegres, que em ti as outras famílias vão olhar o exemplo. Então nós podemos dizer que Abraão foi um homem que teve muita fé. Foi alguém que recebeu realmente promessas de Deus e Deus cumpriu a sua promessa na vida dele. Mas houve um momento de vacilar na fé, assim como conosco muitas vezes pode ocorrer situações em que nós vamos vacilar na fé. Muitas vezes nós podemos dizer que dentro das promessas de Deus, eu mesmo, quando me converti, recebi promessas do Senhor e fiquei esperando e muitas vezes o tempo passou e posso dizer que passado mais de 25 anos das promessas que Deus fez na minha vida, foi quando Deus começou a cumprir os seus propósitos. Então há um tempo que Deus precisa trabalhar conosco, porque muitas vezes, se Ele nos der aquilo que Ele havia prometido antes do tempo, ao invés de ser bênção, vai se tornar um problema, porque não estamos preparados para receber esta bênção. Havia um tempo que Deus precisava para que Sarai, depois Sara, com seu nome mudado, concebesse. Havia um tempo que a promessa que Deus fez, então, a Abrão, que mudou seu nome para Abraão, justamente sempre marcando em Abraão a sua promessa, mostrando, falando e colocando a esperança no coração, se cumprisse. Mas muitas vezes a precipitação em agir, e como eu falo dentro de uma família, às vezes a precipitação começa lá no namoro.
Então, problemas que vão acontecer depois começam cedo. Então, a precipitação às vezes é a pessoa certa, às vezes é alguém que abençoado por Deus, mas o momento é errado. Então, a precipitação pode levar, ao invés de receber uma bênção, levar a colocar em perigo todos. A precipitação de Jonas, ao invés de cumprir a voz do Senhor, fugir em direção oposta, colocou todos do barco em perigo. Dentro de uma família, quando tomamos decisões precipitadas, nós não colocamos somente o individual em perigo, colocamos uma família inteira em perigo. Porque quando nós não cumprimos a promessa de Deus, nós vemos as consequências. Quando o Senhor coloca para o povo, quando Abraão depois, posteriormente, coloca para Isaac aqui, vai lhe mandar então Eliezer buscar uma esposa para o seu filho e buscar do meio da sua parentela, de não daqueles povos arredores, Deus havia feito promessas. Abraão sabia das promessas que Deus iria cumprir lá no futuro. Mas se Isaac fosse precipitado nas suas ações, não esperasse o tempo certo de Deus, a pessoa que Deus lhe havia colocado, se fosse daquelas mulheres ali, que muitos cultuavam a deuses estranhos, que sacrificavam seus filhos, inclusive a Moloque, a promessa do Senhor talvez tivesse problemas no seu cumprimento, mas tudo a um tempo certo. E por isso a importância de nós dependermos da vontade do Senhor e da palavra de Deus. Como família, precisamos conhecer a palavra de Deus e depender do Senhor para que não venhamos tomar decisões precipitadas. E às vezes são decisões e problemas do dia a dia comuns que você vai encontrar. Você vai ter momentos em que a família vai precisar pensar, e agora o que nós vamos fazer? E nesse momento nós precisamos depender do Senhor, buscar ao Senhor e não sair da direção de Deus. Não tentar, muitas vezes, apressar aquilo que Deus tem a fazer, mas esperar, depender do Senhor. A família precisa depender de Deus, desde a sua formação até lá o seu final. Momento em que vai partir para a eternidade ou ser levado por Cristo. Então, a necessidade de estarmos alertas, e aqui na conclusão da lição, nós voltamos então para o comentarista desta revista falando do alerta e do perigo ao nos precipitarmos na interferência do cumprimento das promessas de Deus. Sabe, Deus quer que a nossa família seja abençoada, assim como prometeu para Abraão. É importante que nós venhamos depender do Senhor para cuidar da nossa família, porque muitas vezes vamos enfrentar problemas, conflitos, situações em que vamos depender de Deus, em que vamos precisar ouvir ao Senhor para tomar a decisão correta e não nos precipitar. Às vezes, e posso estar aqui falando não só para professores das escolas bíblicas dominicais, mas posso estar falando com alguém que parou nesse momento assistindo esse vídeo, algum casal que possa estar passando por dificuldades no seu casamento. Nunca se toma uma decisão precipitada, mas sempre se entrega tudo nas mãos do Senhor. Tudo colocamos diante de Deus. Não há causa que o Senhor não possa resolver. E dentro de uma família, quando nos precipitamos, lembre-se de Jonas, uma decisão precipitada coloca em risco todos os que estão no barco. Dentro da sua família, dependa do Senhor e espere nele o tempo que ele tem prometido, o tempo que ele tem abençoado. Se Deus tem prometido a você, mas principalmente dentro da família, você saiba que Deus tem um plano e um projeto com cada família. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer abençoar gerações, assim como Abraão. No momento daquele sacrifício, que Abraão faz aquele sacrifício e ele fica durante um tempo inteiro ali esperando e enxotando aquelas aves, e escurece. E muitas vezes nós vamos passar por momentos assim, momentos que esperamos
ouvir o que Deus tem a falar e parece que passa o tempo, nós ficamos cansados e precisamos enxotar às vezes aqueles pensamentos que o inimigo coloca no nosso coração, ou muitas vezes não tomando atitudes precipitadas e ficamos cansados. Mas no momento em que o Senhor se apresenta com glória, o Senhor não só reforça a promessa a Abraão, mas ele mostra as suas gerações futuras. Quando nós vemos a palavra de Deus, Deus trata com o individual, mas Deus também trata com famílias. Deus não quer somente que você seja abençoado, mas quer que a sua família seja abençoada. Ele quer que a sua vida seja um legado de fidelidade a Ele. Amém? Que Deus abençoe. E para os professores desejo uma boa aula. Que Deus abençoe a cada um, em o nome de Jesus.